A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos gravar a aula de número 15 do livro de Provérbios e vamos estudar o capítulo 10 de Provérbios. Então, o capítulo 10 começa assim: Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Então, procure ser sábio. Nós já gravamos 14 aulas aqui nesse curso e nessas 14 aulas que nós tivemos anteriores, nós percebemos que o capítulo 1 até o capítulo 9 de Provérbios, o tema principal é sobre a sabedoria. Então, assista às aulas anteriores, reflita no conteúdo que consta dos capítulos 1 até o capítulo 9 de Provérbios, para que você tenha a sabedoria. Ter sabedoria vai fazer você alcançar resultados muito excelentes na sua vida em todas as áreas. Você tem sabedoria, você tem comunhão com Deus, intimidade com Ele, amizade com boas pessoas, você encontra um bom casamento, você encontra um bom trabalho, você sabe tomar decisões inteligentes nas horas difíceis, você sabe como realizar a economia dos seus recursos e a administração do que você recebe de Deus, porque essas orientações de sabedoria nós obtemos quando nós estudamos e aplicamos, o mais importante, aplicamos o livro de Provérbios. Então, aqui no versículo 1 fala assim: o filho sábio alegra a seu pai. O filho que é sábio vai trazer alegria para o seu pai e também para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus amigos. Quando você é sábio, você vai trazer alegria para todas as pessoas que estão ao seu redor. E ao tempo em que você transborda, comunica sabedoria para as pessoas à sua volta, você também recebe a alegria de você ser uma pessoa que transborda sabedoria. Porque nós recebemos também como colheita aquilo que nós semeamos na terra. Se você for um filho que é tolo, que traz loucura, como diz a parte B do versículo, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Quando você carregar a tristeza para sua mãe, mais importante é que você vai carregar tristeza para você mesmo. Ao dar tristeza para sua mãe, você mesmo vai carregar tristeza. Percebe que é importante que você traga resultados de alegria para o seu pai, para a sua mãe? Porque, na verdade, diz muito mais respeito a você mesmo do que respeito ao seu pai, do que respeito à sua mãe. Aquele que se vicia em droga ou que se vicia na pornografia ou que vive mentindo e que acaba ficando desacreditado das pessoas, para muito mais além de trazer tristeza para as pessoas à sua volta, traz, na verdade, tristeza para si mesmo. Porque logo você vai ser desacreditado, logo as pessoas não vão confiar em você. É muito mais de ser sobre o seu pai ou de ser sobre a sua mãe. É sobre você mesmo. Versículo 2: os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Muitas pessoas pensam em juntar riquezas praticando o mal. Criminosos podem andar em carros de luxo, aviões, realizarem viagens internacionais, mas eles sempre ficam preocupados se podem de repente ser descobertos pela Interpol, pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, por algum agente
de algum órgão que eles fraudaram quando a pessoa pratica alguma ilicitude contra a Receita Federal, pode de repente ser descoberta quando a pessoa faz, por exemplo, o contrabando, o descaminho, quando ela faz a compra de mercadorias, de produtos no exterior e traz para o país sem regularizar os impostos, ela sempre fica preocupada quando ela passa pelo aeroporto, pela alfândega, ela fica pensando: será que vão me descobrir? E aí, quando você é descoberto, você acaba perdendo a mercadoria. Quantas pessoas querem começar um negócio e elas vão para o Paraguai, para a Argentina, para a Bolívia, fazem compras de mercadorias? Nós estamos falando aqui no contexto do Brasil, é claro, mas a pessoa pode de repente morar em um outro país e fazer contrabando, trazendo produtos dos Estados Unidos, do Japão, de outros países, de repente da Europa, e quando elas estão passando para entrar no país e elas precisam fazer a declaração daquilo que estão trazendo, e elas fazem importação de mercadorias, tudo de forma irregular. Quando você junta tesouro dessa forma, quando o texto fala de nada aproveita porque qual é o melhor proveito que a pessoa pode ter quando faz a importação de produtos? É poder desfrutar dele com tranquilidade, com sossego. Quando você se envolve em crimes como drogas ou com importações irregulares, você junta esse tesouro, mas você corre o risco de perder esse tesouro. Então, aquilo que deveria ser para o seu proveito acaba virando em nada. Então, antes de se envolver com essas práticas, prefira fazer a coisa correta, porque a justiça livra da morte. E as pessoas podem pensar assim: a morte é só a morte física, você morrer. Não, a morte também pode ser interpretada como uma vida de morte. Imagine você juntar riquezas importando certas mercadorias de outro país, como por exemplo da China, e você enriquece e de repente você vê toda a sua vida a se perder em razão do pagamento de altos impostos que você não recolheu anteriormente. A sua vida acaba se perdendo, você acaba sofrendo uma morte financeira, porque você não agiu de acordo com a justiça. Versículo 3: O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. O versículo 3 traz uma promessa. Sempre que uma pessoa anda na correção, sempre que uma pessoa anda na retidão, por mais que essa pessoa quebre, por mais que essa pessoa perca o emprego, por mais que essa pessoa passe por alguma dificuldade, sempre vai aparecer alguém que vai trazer o alimento e que vai trazer o que é necessário para que essa pessoa receba a provisão. O rei Davi escreveu no Salmos 37 que eu já fui moço e eu já fui velho, mas eu nunca vi um justo a mendigar o pão. Ou seja, Davi fala do alto da sua experiência de vida que ele teve contato com muitas pessoas e ele sempre viu que aquele que é justo sempre alcança o que necessita. Pode vir de várias fontes, mas de algum lugar vem. O Senhor não deixa que a alma do justo passe fome. E esse versículo, ele tem mais um significado. Quando ele fala assim, o Senhor não deixa ter fome a alma do justo, ele fala não só a respeito do alimento físico, mas ele também fala a respeito do alimento espiritual. Aquele que é justo, Deus sempre traz no tempo da angústia e da aflição a palavra correta e que traz consolo e conforto para aquele que precisa, seja no momento do luto,
seja no momento do desemprego, seja no momento em que ele está orando e pedindo que Deus traga a provisão, quando ele está ali, ainda esperando que o alimento venha, porque ele está ali com a fome, ele está ali pedindo para que Deus atenda, Deus está ali trazendo tanto o conforto, como também ele traz o alimento. Agora, mas o desejo dos ímpios rechaça. Os ímpios são aqueles que desejam muito. Muitas vezes o que os ímpios desejam? O ímpio é aquele que não segue ao Senhor. O ímpio deseja praticar o adultério, cobiçar a mulher do próximo, cobiçar o carro do vizinho. Muitas vezes o desejo do ímpio é andar e viver na preguiça. Ele deseja colher resultados procrastinando, sem fazer aquilo que ele tem que fazer para que ele possa ser digno de receber pelo seu trabalho. O ímpio, ele espreita a alma do justo para abatê-lo. O ímpio pensa apenas no mal. Então aqui o Senhor ele rechaça, ou seja, ele repele, ele repulsa, ele não aceita o desejo dos ímpios. Versículo 4: O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O versículo 4 fala a respeito do nosso trabalho. Se você abre um negócio e você trabalha com honestidade, com correção, com fidelidade nos seus contratos, você trabalha de maneira honesta, então você vai prosperar. Agora, se você trabalha com a mão enganosa, você vai empobrecer porque a pessoa que foi enganada, que recebeu um produto com qualidade inferior, que recebeu um mau atendimento, que foi passada para trás, essa pessoa vai falar para todo mundo que você não é um bom profissional. Então, o que trabalha com a mão enganosa vai empobrecer, mas aquele que trabalha com a mão diligente, aquele que procura prestar o melhor atendimento, a melhor qualidade, que se veste com a melhor roupa para prestar um atendimento adequado, que usa os produtos de higiene adequados para higienizar o seu estabelecimento, do setor alimentício, ele vai enriquecer, porque ele vai ser recomendado, ele vai ser lembrado, bem lembrado pelas pessoas. Que você possa ser bem lembrado pelos seus clientes e não ter aquela lembrança ruim, aquela lembrança negativa. Verso 5: O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega, né, ou seja, o que dorme na colheita, é filho que envergonha. Aqui fala a respeito do tempo, das coisas que você precisa obedecer. Existe tempo para todas as coisas. Nós já meditamos no capítulo 6 de Provérbios, que fala assim, no versículo 6, capítulo 6, versículo 6: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e aprende com ela que ajunta no verão, mesmo não tendo chefe, nem superior, nem hierárquico, ajunta para o tempo do inverno. Então, aqui nesse versículo 5 existe mais uma vez, uma orientação, um provérbio, para que você realize tudo o que tem que ser feito no tempo certo, para que você, das dificuldades, possa ter a colheita já realizada. Verso 6: Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Então, aqui o texto fala que aquele que é justo, ele é abençoado pelo Senhor. Aquele que é justo, ele alcança bênçãos de Deus. Aquele que anda de forma correta, que não fica falando mal a respeito das outras pessoas, que não cria testemunhos falsos contra as outras pessoas, mas que faz aquilo que é correto em tudo aquilo que faz na sua vida, ele será abençoado. Mas
Os ímpios, quando abrem a boca, só têm palavras de agressão, de violência, palavras ruins, palavras más. Então, por que ler esse versículo 6 para a nossa vida? Para sabermos que nós precisamos escolher bem os nossos amigos, as pessoas que andam conosco. Quando nós escolhemos pessoas que andam com a justiça de Deus, essa pessoa tem como herança o recebimento de bênçãos. Então, quando eu ando com essas pessoas, o que eu vou receber por estar junto com elas são bênçãos. O justo, ele já é uma bênção na nossa vida pelo simples fato de que quando ele abrir a boca, ele vai trazer palavras corretas e de justiça para que nós cresçamos e aprendamos mais. Agora, os ímpios à nossa volta vão nos trazer conselhos de violência, conselhos que nos levarão à morte. É por isso que é tão importante saber com quem nós estamos andando. O justo, ele será abençoado, e nós também seremos. E os ímpios estão cheios de violência na boca. Colocando-os perto de nós, eles terão violência para falar das outras pessoas e depois para falar mal a respeito de nós mesmos. A violência dos ímpios nos traz maldição. Quando você anda com um ímpio que não confia em Deus, você fala, vou abrir um negócio. Ele fala assim, ah, é muito perigoso. Nós estamos numa situação de crise muito grande. Você tem certeza mesmo que vai abrir o negócio? E o ímpio, com essa falta de fé dele, já colocou um banho de água fria no teu sonho, no teu projeto. E você nem precisava ouvir uma palavra dessa, e só o fato de ter andado com ele foi suficiente para você ter esse desprazer. Então, escolha muito bem as pessoas com quem você anda. Veja o conselho de Provérbios 10, no versículo 6. Ele fala assim que o justo, ele recebe bênção sobre a cabeça dele. Coloque pessoas que são justas perto de você, que você vai estar cercado de bênçãos de Deus, de pessoas abençoadas. E quando você está cercado de pessoas abençoadas, você enriquece, você prospera, porque as pessoas que são abençoadas, elas só têm coisas boas para falar para você. Elas são abençoadas, elas falam o tempo todo de coisas boas e elas carregam na sua volta um ambiente agradável, um ambiente de crescimento, um ambiente que vai carregar você para um nível de vida de alegria e de satisfação. Mas você andar com os ímpios e vai trazer só violência, uma frequência baixa, um ambiente desagradável, onde o que se fala o tempo todo são coisas ruins, onde o que se fala é o tempo todo, você viu o que está acontecendo na política? Viu o que está acontecendo no mercado? Viu o que está acontecendo? Que tragédia aconteceu aqui e ali? Essas pessoas que são ímpias, que não confiam em Deus, que olham só para o lado mau e negativo, carregam violência contra a tua vida. Fique longe dessas pessoas. Verso 7. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Quando você se lembra de uma pessoa que só faz as coisas corretas e de todas as bênçãos que ela recebe, o que você lembra dessa pessoa? Qual que é a memória, a lembrança que você carrega daquela pessoa que é correta, que é honesta, que é próspera? Você lembra daquela pessoa e você fala, que pessoa boa, que pessoa honrada, que pessoa maravilhosa. Que você seja essa pessoa. Quando lembram do teu nome, o que lembram a teu respeito? O que as pessoas falam quando lembram de você? A tua memória é uma memória abençoada? Ou quando as pessoas lembram do teu nome, elas estão pensando assim,
aquele é problema. Então, procure ser essa pessoa que tem uma boa memória, uma boa lembrança na memória das pessoas. Que você possa fazer a diferença e que você fuja hoje da impiedade. Que o seu nome seja abençoado e honrado. E que você fuja de ter um nome que apodrece como os que são ímpios, que não olham para o caminho que estão seguindo. Versículo 8. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco paurador será transtornado. Então aqui o texto fala que o sábio, né, seja sábio de coração. Quando ele fala sábio de coração, o coração está falando a respeito dos pensamentos. Então aquele que é sábio, lá na sua inteligência, na sua razão, que entende a importância da sabedoria, ele sempre vai aceitar os mandamentos. Agora, aquela pessoa que é louca, que só faz a coisa errada, ela será transtornada. O que significa que será transtornado? Será confundido, será pego de surpresa no sentido negativo. Ele vai ser pego de surpresa e ele vai ficar pensando: como é que aconteceu essa desgraça comigo? A desgraça acontece porque a pessoa foi louca, a pessoa não foi prudente, a pessoa não agiu com sabedoria, a pessoa não aceitou a correção, os mandamentos. Então, aceite os mandamentos do Senhor, aceite os conselhos. Nas aulas anteriores, quando nós meditamos de Provérbios do capítulo 1 até o capítulo 9, o capítulo 1 até o capítulo 9 fala sobre o tema principal, é sabedoria. Então, quando você aceita os mandamentos, você colhe bons resultados, porque os mandamentos eles servem justamente para isso. Na aula número 1 aqui, nós falamos sobre por que estudar Provérbios. E Salomão, do versículo 2 até o versículo 6 do primeiro capítulo, explica por que ele escreveu Provérbios. E ele fala: eu escrevi Provérbios para dar aos simples prudência e para dar aos jovens bom siso. Ou seja, eu escrevi o livro de Provérbios justamente para que as pessoas que não têm de onde extrair conhecimento possam estudar Provérbios e receber instrução e conhecimento para que possam ser felizes, para que possam ter resultados muito bons na sua vida em todas as áreas. Então, Provérbios é um livro fundamental para o crescimento, para o desenvolvimento pessoal, para o conhecimento de informações que levam você, aquele que lê Provérbios, para um outro nível, para um nível de vida mais alegre, mais próspero, mais feliz. Então, aquele que é sábio, ele vai ouvir os mandamentos, ele vai prestar atenção nos mandamentos, ele vai cuidar dos mandamentos. Inclusive, nós lemos em Provérbios 2, que fala assim, que se você inclinar os teus ouvidos para ouvir a sabedoria e aceitar no coração os mandamentos e clamar, gritar, clamar é o mesmo que pedir insistentemente por sabedoria, então entenderás o temor ao Senhor, ou seja, você vai entender o que significa o relacionamento com Deus. E isso vai fazer com que você, tendo temor ao Senhor, entendendo a vontade de Deus para a sua vida, que você consiga encontrar o teu propósito e que você receba o caminho certo para a sua vida. Versículo 9: quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Então aqui, sinceridade significa a qualidade de ser transparente. Sincero significa que você não coloca maquiagem, que você não coloca máscara, que você não usa cera. Antigamente nos vasos, quando um vaso trinca, quando um vaso quebra, existem ceras especiais da cor do vaso que são usadas para camuflar
as partes trincadas dos vasos. Então, você usa cera para trincar. Então, sincero é aquele que vem sem cera. Então, quem anda com verdade, de maneira transparente, sem nenhum tipo de engano, sem nenhuma cera, sem nenhuma maquiagem, ou seja, sem nenhum tipo de coisas para esconder, anda seguro. Mas o que perverte os seus caminhos será conhecido, ou seja, aquele que ludibria, engana, faz o que é errado nos seus caminhos, em algum momento aquilo que ficou de errado é revelado. Em pequenas falhas, em pequenos detalhes, ninguém consegue manter a aparência daquilo que é incorreto pelo resto da vida. Pode até conseguir enganar por um bom tempo, mas em algum momento vai ser conhecido. Não vale a pena andar no caminho errado porque a sua vida fica correndo risco o tempo todo. Mas quando você anda em sinceridade, você anda seguro. Versículo 10: O que acena com os olhos dá dores, e o tolo de lábios será transtornado. Então, o que acena com os olhos fala a respeito daquela pessoa que é trapaceira, daquela pessoa que se reúne com outras pessoas e elas ficam acenando com os olhos, ou seja, elas ficam combinando formas e estratégias para destruir as suas vítimas. Então, quando você se depara com uma pessoa que é desse tipo, que vive acenando com os olhos, você vê que a pessoa sempre se relaciona com outras pessoas que fazem coisas erradas. Às vezes, a pessoa que você conhece, agora você pensa assim, parece ser uma pessoa muito boa. Preste atenção em quem são os amigos dessa pessoa. De repente, você vê que essa pessoa que você está conhecendo agora já é conhecido de outras pessoas e é muito amigo de pessoas que dão o calote, que enganam outras pessoas. Então ele fica ali a acenar com os olhos, ele fica se relacionando com pessoas que fazem coisas erradas. Essa pessoa vai trazer dores para você, vai trazer problemas para você, porque pessoas que são assim, que vivem acenando com os olhos, ou seja, que vivem combinando coisas e não são transparentes, não falam tudo o que precisa ser falado de maneira direta para você, de maneira transparente, elas vão trazer dores. Sempre que você se relacionar com uma pessoa que tem conduta duvidosa e se relaciona com outras pessoas que fazem coisas erradas, desconfie. Essa pessoa pode trazer dores de cabeça para você. Não se envolva com essas pessoas. E o todo de lábios será transtornado. Tome cuidado com o que a sua boca fala. Se instrua. Por isso é necessário você se instruir, porque Jesus disse uma vez para os discípulos que a nossa boca fala aquilo de que o nosso coração está cheio. Nós só conseguimos falar a respeito das coisas que estão no nosso coração. Então, se você tiver um coração sábio, o que você vai falar naturalmente será sábio. Se você for sincero, naturalmente o que você falar é sincero. Agora, se você carrega o seu coração, os seus pensamentos com o que é mal, o que você terá para falar com a sua boca? Apenas aquilo que é ruim, aquilo que é mal. E você será um tolo. E o tolo de lábios será transtornado. O tolo de lábios vai para uma entrevista de emprego e mal sabe o que dizer. Ele será transtornado, ele será recusado, ele será rejeitado. O tolo de lábios quer se casar com uma pessoa, mas o que ele tem para dizer são apenas tolices. Ele será transtornado. A pessoa o rejeitará, o recusará, porque ela verá que não tem nada de agradável, de bom sobre aquele que só tem tolices. O tolo de lábios é aquele que vai querer montar uma sociedade com uma pessoa e não vai ter uma boa proposta, porque não se instruiu para ter sabedoria. Então, vai ser transtornado. A pessoa vai dizer: eu não quero sociedade com você, você não sabe o que é necessário para montar
para agregar algum valor no meu negócio. Versículo 11: A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Então nós vemos aqui, mais uma vez, né, o texto de Provérbios falando sobre a boca, sobre aquilo que você fala. O justo, ele fala o que é correto, ele fala o que é honesto, ele traz vida quando ele fala, quando ele abre a boca. Agora, os ímpios, quando abrem a boca, eles só falam a respeito do que é mal, só falam sobre violência. A violência, quando eu falo mal do próximo, quando eu falo mal a respeito das coisas, quando eu não sei falar nada, não sei fazer uma avaliação correta a respeito das finanças, da política, da religião, das pessoas, a forma como eu analiso as situações e eu só sei falar: a política não presta, o fulano não presta, a tal pessoa também não presta, você viu que a tal pessoa está prosperando demais? Tudo isso são violências. Quando eu falo que uma outra pessoa não presta, eu estou usando violência. Eu estou atacando a reputação, a honra, a imagem das outras pessoas. Quando eu falo que a política também não presta, eu mostro que eu não entendo o valor da política e como ela pode contribuir para o crescimento da cidade em que eu moro, do estado em que eu moro, do país em que eu moro. E que os maus políticos, na verdade, eles não representam toda a política. O que é necessário é eliminar a má política, mas a política ela é um fator importante na vida de todas as pessoas. Política significa, vem de polis, que significa cidade e significa a organização da cidade. Então, você vê que quando a pessoa ela é ímpia, quando ela não busca sabedoria, tudo que ela fala é violência. Ela não consegue perceber o valor das coisas que ela fala. Ela só fala tolices. Agora, o justo, ele fala o manancial de vida. Versículo 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então, aqui no versículo 12, Provérbios traz uma recomendação. Se você viver perto de pessoas que estão carregadas de ódio, saiba que logo logo, bem pertinho de você, vai surgir conflito. Você vai ver pessoas se agredindo, você vai ver pessoas se xingando. Então, fuja das pessoas que têm dificuldades de perdoar. Fuja daquelas pessoas que você já aconselhou, você já disse para a pessoa: alivia o teu coração desse ódio, perdoa a pessoa, e a pessoa fala: eu não perdoo, eu carrego esse ódio e o que eu quero é vingança. Quando você anda perto de pessoas assim, você vai trazer essa energia, essa força sobre a tua vida. Então, se afaste de pessoas que ficam carregando o ódio e não seja a pessoa que não perdoa. Perdoe as pessoas que fizeram algum tipo de mal para você, porque o perdão está relacionado a você mesmo, a você mesma. Você perdoando, você recebe um alívio na sua alma. Quando você carrega o ódio, você está carregando bagagem, e uma bagagem muito pesada que vai impedir que você avance na sua vida. Quando você se alivia dessa mala, dessa carga, quando você joga fora essa mala, você fica leve para você correr atrás dos teus objetivos. Então, o ódio, ele vai excitar contenda. A contenda não resolve nada. Ficar brigando, ficar xingando, só alimenta um ambiente ainda mais carregado. A melhor coisa que você faz é fugir do ódio. Mas o amor cobre todas as transgressões. Quantas famílias em que houve desentendimentos, as pessoas decidiram se amar, decidiram se perdoar, decidiram dar uma nova partida, dar um reset no computador, dar uma iniciada na máquina no relacionamento. E a partir do momento em que o perdão foi dado
e o amor foi tomado como uma decisão, porque o amor, ele é uma decisão. O amor não se confunde com a paixão. A paixão é química. Você olha para uma pessoa, essa paixão que as pessoas pregam hoje na Terra, que as pessoas falam que eu estava muito apaixonado por essa pessoa, mas agora acabou todo o amor. Na verdade, nunca foi amor. Era só paixão, uma reação química, a reação biológica. Nós somos seres químicos. Nós olhamos para determinadas pessoas e nós sentimos muitas vezes atração física. Isso gera paixão. A paixão, de acordo com a ciência, dura por volta de 2 a 4 anos. É por essa razão que algumas pessoas se casam e vivem trocando de marido, de esposa, porque de 2 em 2 anos ou entre 2 e 4 anos a paixão acaba e a pessoa fala: não sei, acabou o amor. Na verdade, não era o amor. O amor é uma decisão em que você traça aquilo que você quer para a sua vida e você verifica uma pessoa que também tem o mesmo propósito e você decide amar essa pessoa. O amor, ele é uma decisão. Você pode começar o amor com a paixão. Você pode passar pelo elemento químico no começo, mas se você não tomar uma decisão de que essa pessoa por quem você se apaixonou, que você vai amar ela, que você vai tomar a decisão de compartilhar a vida com ela, porque você vai construir um projeto, um propósito com essa pessoa, não tem como esse relacionamento depois de 2 a 4 anos, se ele não conecta elementos de mesmo propósito de vida, de decisão dos dois, de viverem juntos, não vai existir mais o casamento, porque o amor ele é uma decisão. E o amor ele cobre todas as transgressões. É o amor que perdoa, que uma palavra que foi dita de maneira inadequada quando o outro estava num dia mau. É o amor que está ali junto na hora da doença, na hora da pobreza, quando vem um imprevisto na vida, a pessoa diz: eu tomei a decisão de estar com essa pessoa, de estar com essa família, de estar aqui nesse lugar. Muitos homens são covardes, eles deixam a família no momento da pobreza, porque eles não aguentam, eles não têm força para suportar ver muitas vezes a esposa e os filhos ali passando por uma dificuldade, quando poderiam correr atrás de fazer um pedido para que alguém possa ajudá-los. Muitas vezes o orgulho não deixa a pessoa fazer isso. Então a pessoa sai da sua casa, ela foge, corre daquela situação. Então, o amor ele cobre todas as transgressões. Versículo 13: nos lábios do sábio se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Então o texto aqui está dizendo que quando você quer receber uma palavra que seja sábia, não vá atrás de quem tem maus resultados. Vá atrás daquela pessoa que tem os resultados que você quer para a sua vida. Porque quando você pegar o conselho dos lábios dos sábios, ele tem a sabedoria. Tanto ele tem, você vê que a pessoa tem sabedoria pelos resultados. A pessoa diz: eu sou um grande empresário. Veja qual o carro que ele usa, qual a casa que ele mora. A pessoa fala: eu tenho uma família muito maravilhosa. Veja o que a esposa diz a respeito dele, o que o marido diz a respeito dela. Veja como são os filhos, como é a casa. A casa é limpa, a casa é organizada. É com base nos resultados que você vê se realmente existe sabedoria. O sábio é aquele que aplica o conhecimento. E ele, quando ele aplica, ele tem autoridade para falar para você a respeito da sabedoria. Então, quando você precisa de conselho,
Vá atrás dos sábios, olhe os resultados. Nos lábios do sábio se acha a sabedoria. Quando você olha que a pessoa tem resultados que são negativos, você sabe que tudo que ela tem para falar a você não tem fundamento, não tem embasamento. Então, mas a vara é para as costas do falta de entendimento, ou seja, a correção, o sofrimento. Vara fala de sofrimento, vara fala de angústia, fala de correção. Então, a correção, a angústia, a tristeza, a pobreza, a depressão, a ansiedade, a morte é para as costas de quem? De quem tem falta de juízo, de quem é falta de entendimento. Versículo 14: Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. Quando o texto fala aqui que os sábios escondem a sabedoria, os sábios escondem a sabedoria por uma razão. O sábio sabe que quando ele fala a palavra de sabedoria no meio de pessoas que são tolas, os tolos vão ficar com raiva e com ódio do sábio. Nós já lemos no capítulo 9 que se você repreende o ímpio, ele vai ficar com raiva de você. E em Provérbios 9, que foi a aula passada, a aula 14, nós vimos ali que dá instrução ao sábio e ele te amará. Não repreendas ao tolo, para que você não se perturbe. Quando você incomoda o tolo, quando você fala da palavra de sabedoria para o tolo, ele vai ficar com raiva de você. Ele vai ficar com raiva por vários motivos. Primeiro, porque ele não tem a palavra de sabedoria e quando o sábio revela a sabedoria, ele está mostrando para o tolo que o tolo é um tolo. Então o tolo vai odiar o sábio que revelar a sabedoria. E o sábio, sabendo disso, ele vai esconder a sabedoria. Quando o sábio chega num ambiente e ele vê que a maioria das pessoas é tola, ele vai ficar quieto. Por quê? Para não denunciar o tolo. Porque quando ele começar a falar as palavras de sabedoria, os tolos vão se sentir denunciados. Eles vão dizer, da onde que ele sabe tudo isso que eu não sei? E ele não vai querer buscar a sabedoria, ele vai querer destruir o sábio, pelo fato do sábio estar denunciando ele, revelando que ele não sabe o que ele deveria saber. Então, ele não vai querer buscar o conhecimento, porque o tolo, ele não ama o conhecimento. O tolo ama viver a vida dele na tolice. Então, deixe o tolo vivendo como tolo no meio dos tolos. Porque se você for revelar a tolice dele, ele não vai querer aprender. Ele vai querer destruir você porque você está denunciando a tolice dele. Mas a boca do tolo é uma destruição. E é isso mesmo, a boca do tolo é uma destruição. Versículo 15. A fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. A destruição dos pobres é a sua pobreza. Então, esse versículo 15 nos fala que sobre a importância da riqueza. Ele mostra que quando você tem uma fazenda, quando você tem vários produtos, quando você cuida de várias coisas e você tem várias fontes de renda, você tem na sua fazenda a sua fortaleza. Né? Ter riqueza é uma fortaleza. Com o dinheiro, você pode comprar bons alimentos, boas roupas, boa casa. Você pode ter uma família feliz porque a sua família tem saúde, alimentação, tem boa escola, tem prosperidade e a riqueza ela simboliza a glória de Deus, ela é a glória de Deus na vida das pessoas. Em Ageu, no capítulo 2, no versículo 8, a Bíblia fala que minha é a prata e meu é o ouro. E lá no Apocalipse, quando João teve a visão a respeito do céu, Deus mostrou para ele que lá no céu as ruas são de ouro e existem vários metais preciosos na morada do Altíssimo.
o que revela que o Deus, o nosso Deus, ele é um Deus que mora em um ambiente de riqueza. Ele é um Deus de riqueza. E toda a riqueza que existe na natureza, a força do sol, a energia das águas, todas as fontes de riqueza, todos os metais preciosos que estão escondidos na terra, os tesouros, o ouro, a prata, os minérios, tudo pertence a Deus. E isso nos traz o entendimento de que Deus é rico e que Deus se alegra com a riqueza. Agora, por isso que a fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. Agora, a destruição dos pobres, o pobre, ele é destruído por quê? Pela sua pobreza. O pobre não tem plano de saúde, por quê? Ele está sendo destruído. Quando ele fica doente, ele passa por um grande sofrimento. Por quê? Por causa da pobreza dele. O pobre quer estudar e não consegue. Por quê? Por que ele sofre essa destruição? Por causa da pobreza dele. Em outras palavras, o versículo 15 nos mostra que se você escolher não trabalhar, não estudar, não buscar abrir o seu próprio negócio, não buscar ter sabedoria, não buscar ter um conhecimento de uma profissão que traga riqueza para você, você vai ser uma pessoa que será destruída. E essa destruição que vem da pobreza é uma decisão exclusivamente sua, porque você não quis buscar a riqueza. O pecado relativo à riqueza é o amor à riqueza acima do amor a Deus. Se você amar a riqueza e disser, eu não quero Deus, eu quero ter uma vida boa, regalada na terra, e eu não quero saber nem aí, eu não estou nem aí para Deus. É nisso que está o pecado. O pecado também está quando você quer a riqueza tanto que você se dispõe a matar, a roubar, a destruir, a enganar, a mentir, a trapacear. Você é capaz de fazer tudo o que é errado para conseguir a riqueza. Nesse momento, a riqueza se tornou para você um Deus, a ponto de você querer fazer todo tipo de sacrifício para conseguir a riqueza. É nisso que está o pecado. Quando você age dessa forma, você está no caminho errado. Mas você amaldiçoar a riqueza e dizer que você quer viver na pobreza porque a pobreza é um símbolo de pureza e que você vai para o céu, você está errado. A pobreza, na verdade, o texto de Provérbios revela aqui, é uma desgraça, ela é uma miséria. Ela leva você para a destruição. Famílias são separadas e destruídas. Um dos fatores que mais gera divórcio é a pobreza, a perda do patrimônio, da riqueza da família, que gera tristeza, gera divisão, gera separação. Então, a riqueza, ela simboliza o próprio Deus. Mas a riqueza de Deus, veja, ela é uma riqueza que é honesta, é uma riqueza que é santa, é uma riqueza que não compactua com a mentira, com a trapaça, com o engano, com a falta de qualidade. Deus é um Deus de qualidades. Deus é um Deus que realiza o que é perfeito, o que é absoluto, o que é bom, o que é excelente. Desde a criação no Gênesis, tudo que ele foi criando, ele falou: "E viu Deus que era bom". E viu Deus que era bom. Tudo que ele fez, ele foi analisando e vendo que era bom. Então, a riqueza que vem de Deus, ela é algo que é bom, ela é boa, porque ela traz saúde, felicidade, realização, alegria. Você pode contribuir com mais pessoas, você pode ajudar a construir igrejas, você pode enviar missionários, você pode dar um bom plano de educação para os teus filhos, você pode ver eles realizados, alegres, e tudo isso faz parte da vontade de Deus. Versículo 16: A obra do justo conduz à vida,
as produções do ímpio ao pecado. De fato, a obra do justo, o que o justo faz, as obras do justo trazem para a vida. Agora, as obras do ímpio, né? Quando ele fala das produções do ímpio, ele está falando a respeito da obra do ímpio, né? Então, as obras, né, do ímpio levam ao pecado, levam à destruição. E aqui no versículo 16 nós vemos aqui a poesia hebraica, né? Que trabalha sempre com uma frase num sentido e a outra frase para reafirmar a primeira ou que apresenta uma segunda frase oposta à primeira. Então aqui a primeira frase, a obra do justo conduz à vida. Na segunda frase, que completa a ideia, o provérbio traz o oposto. O que é ímpio leva para o pecado. Versículo 17. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. Então aqui no versículo 17 está falando, você quer seguir o caminho da vida? O caminho da vida, o caminho da alegria, da felicidade, da realização, do sucesso? O caminho para a vida vai ser daquele que guardar a correção. Se você aceitar a correção, você vai corrigindo o seu caminho, a sua rota todo dia, sempre olhando para o melhor caminho, você vai como consequência alcançar a vida, a realização, o sucesso, a alegria. A vida, que significa isso? Mas o que abandona a repreensão erra. Aquele que não quiser aceitar a correção vai errar, vai acabar tendo fracassos na vida. Versículo 18: o que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é um insensato. Então veja, é claro que aquele que carrega ódio no coração do chefe, das vezes o ódio é até mesmo de algum familiar. Tem pessoas que têm ódio até do marido ou da esposa, porque por causa de alguma coisa que aconteceu no passado. Mas eles ficam falando, tá tudo bem, tá tudo ok. Na verdade, está agindo com falsidade. Abandone a falsidade. O ódio vai carregar um peso muito grande no teu coração. E o que difama é um insensato. Que difamar é falar mal a respeito do outro, a respeito do próximo. O que difama é um insensato por um motivo simples. O que você ganha gastando que seja 5 minutos falando mal a respeito da outra pessoa para um terceiro? Você não ganha nada com isso. E mesmo que você difame a outra pessoa com o propósito de tomar o lugar dela, às vezes dentro do trabalho tem muitas pessoas que usam essa estratégia. Eu vou difamar aquela pessoa pro chefe. Você difama, você pode até ser bem sucedido nesse teu propósito, mas em algum momento aquela energia vai voltar para você. Tudo aquilo que a gente faz volta para nós. Isso não tem nada de superstição. O próprio texto de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, fala assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, ou seja, Deus não deixa que zombem dele. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. O próprio Deus administra a terra e ele não deixa a gente fugir das consequências dos nossos erros. Em algum momento você vai pagar por aquilo que você fez. Você pode não pagar em 1 ano, em 2 anos, em 10 anos, mas em algum momento aquilo retorna para você. Tem um momento em que Deus fala, agora é o tempo de que ele receba a cobrança por essa conta que ele fez. Então, se você difamar alguém para conseguir ocupar o lugar dessa pessoa, você pode até ser bem-sucedido, mas saiba que a conta, a fatura, vai chegar no seu endereço. Versículo 19. Na multidão de palavras não falta transgressão. Em outras palavras, não fale muito, mas o que modera os seus lábios é prudente. Não fale muito, porque falar demais vai fazer com que você fale alguma bobagem em algum momento. Seja prudente, pense naquilo que você vai falar. No casamento, se você fala demais de acordo com a sua emoção, você pode falar alguma bobagem para o seu cônjuge, para o seu filho, nos seus relacionamentos com a família, no seu trabalho. Às vezes
Será que você não está falando demais a respeito da tua vida para uma pessoa que depois amanhã pode causar um mal para você? Você conta coisas pessoais da sua vida para outra pessoa. E aí? Aquela pessoa aproveita da tua fraqueza no momento em que tem que disputar uma posição dentro da empresa e você trouxe informações tuas, particulares, que fazem você ficar vulnerável diante de uma pessoa que vai usar essa informação de maneira ruim contra você? Então, pense no que você fala, seja prudente, não abra a tua vida para qualquer pessoa. Pense bem se essa pessoa não pode usar a informação que você mesmo está entregando para que essa pessoa possa usar contra você amanhã. 20. Prata escolhida é a língua do justo, o coração dos ímpios é de nenhum preço. Então, a língua do justo é prata escolhida, ou seja, é prata refinada. O justo, ele pensa no que ele vai falar, e tudo o que ele fala tem valor, vai produzir resultados, vai produzir o bem. Agora, os ímpios, ele tem o coração dos ímpios é de nenhum preço. O que está dizendo é que o coração, os pensamentos dos ímpios só pensam em coisas que não têm valor. 21. Os lábios do justo apacentam muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. Então, aquele que é justo traz palavras sábias, traz palavras de construção, traz palavras de edificação, traz palavras que trazem alimento para muitas pessoas. Agora, os tolos, eles morrem por falta de entendimento. O que o texto está dizendo é: não seja tolo. Nós falamos aqui na aula passada, na aula 14, sobre o entendimento. O entendimento é uma das 7 colunas da sabedoria. O entendimento consiste naquele processo em que você usa a inteligência para processar o conhecimento. Eu posso te dar uma informação, um conhecimento. Eu posso dizer para você assim: as águas, quando elas estão em cachoeiras, elas podem gerar energia elétrica. Você tem um conhecimento, uma informação. Eu sei que isso pode. Você teve um conhecimento. Agora, para você entender como que a cachoeira, a água que corre da cachoeira se transforma em energia elétrica, você tem que passar pela inteligência. Você tem que começar a estudar, pensar como que isso acontece, né? Eu tenho essa informação de que a água da cachoeira pode virar energia elétrica, mas aí eu vou usar a inteligência. E aí com a inteligência eu vou lá e vejo. Existe uma turbina, um lugar onde onde a força dessa água é captada. Existem mecanismos, processos que recebem a força dessa água e que geram uma energia e que carrega num sistema que começa a entrar num sistema de cabos e que realiza a distribuição da energia para as casas. O entendimento vem quando eu uso a inteligência e eu consigo descrever todo o processo. O entendimento, ele é um nível mais profundo de conhecimento. O conhecimento é só uma informação. Se eu colocar o dedo na tomada, eu vou tomar um choque. O entendimento eu tomo choque porque lá dentro existem cabos que trazem energia elétrica, que quando estão em contato com o meu corpo geram o choque, geram essa sensação. Então o entendimento, ele vai além. Ele é uma busca pelo propósito, pelo significado da vida. Então o tolo, ele tem falta de entendimento. Você conversa com o tolo você fala para ele: não bote o dedo na tomada. Ele vai lá e põe o dedo. Por que ele põe o dedo na tomada? Porque ele tem o conhecimento, ele tem a informação, mas ele não tem o entendimento. Não passou pelo coração dele, pela mente dele. Se eu fizer isso, eu vou colocar um choque na minha própria vida.
Você fala para o tolo, não adultera. Mas ele fala, mas é tão bonita a pessoa. Ah, mas é tão bonito o marido da vizinha. E a pessoa vai lá e fala, eu acho que não tem nada demais. Ela sabe que aquilo é errado. Ela tem conhecimento, ela tem informação, mas ela não entende. O entendimento, ele vem quando o conhecimento penetra na alma da pessoa. A pessoa fala, eu sei quais são as dores e as emoções que eu vou carregar quando depois que eu tiver feito essa bobagem, o que vai acontecer comigo. E a pessoa não faz. E o tolo morre porque ele não entende. Ele pode ter informação, mas ele não entende. Versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. Então, a bênção do Senhor é que enriquece e ele não acrescenta dores. Sempre que Deus entregar uma bênção para você, a bênção ela vem limpa de problemas, ela vem limpa de dores. Então, sempre que você é abençoado por Deus, você sabe que aquela bênção veio de Deus, porque ela vem de maneira tranquila, você recebe ela em paz. Versículo 23. Um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade. Para o homem inteligente, o mesmo é o ser sábio. Versículo 24. A gente já está chegando aqui a 1 hora de vídeo, né? Mas eu vou avançar um pouco para terminar isso aqui. Para que essa aula 15 seja uma aula sobre vários provérbios aqui. Um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade. Para o homem inteligente, o mesmo é o ser sábio. Então, ó, o tolo se diverte fazendo a coisa errada. O homem inteligente se diverte sendo sábio. Versículo 24. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos Deus o cumprirá. Aqui nós vemos que aquilo que você faz é o que você atrai para você. Quando você é ímpio, você vive com, né, o temor do ímpio, aquele que faz a coisa errada tem medo de que ele seja descoberto. Isso vai acontecer com ele. Agora, o desejo dos justos, Deus o cumprirá. Deus realizará o desejo do justo. Versículo 25. Como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. Então, o ímpio, ele é provisório. Constrói uma casa, perde a casa. Constrói um negócio, perde o negócio. O justo, ele tem um perpétuo fundamento, ou seja, o justo, ele prevalece sempre. O justo é aquele que pensa, é aquele que calcula, é aquele que antes de formar uma família analisa se realmente está comprometido com aquela pessoa. Então o justo, antes de construir uma casa, ele verifica se ele tem recurso financeiro. Ele sabe como administra a receita financeira para que a casa depois seja construída até o final. Então o justo, ele vai ter um perpétuo fundamento. Se você for justo e fizer tudo de maneira correta, pensada, com sabedoria, você vai ter um perpétuo fundamento. Mas se você faz as coisas sem pensar, assim como a tempestade vem de maneira repentina, né? Você vai passar aqui dessa vida de maneira repentina. E se você exagera na bebida, no cigarro, você vai passar como a tempestade. De repente, você vai ter um ataque no seu coração, na sua saúde, e você vai partir dessa para outra. Como uma tempestade vem de maneira repentina, você passa dessa vida de maneira repentina, porque você não cuidou da sua saúde, da sua alimentação, dos seus negócios. O justo, ele cuida da sua saúde, da sua alimentação, dos seus negócios. Então ele sabe como anda o seu corpo físico, as suas finanças, os seus recursos, o relacionamento com Deus. Então o justo, ele tem perpétuo fundamento. 26. Como vinagre para os dentes e como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Né? Em outras palavras, o vinagre não tem serventia nenhuma para os dentes. A fumaça não tem serventia nenhuma para os olhos. Então o preguiçoso não serve para nada, não tem resultado naquilo que
quem manda nele vai pedir alguma coisa para ele. Em outras palavras, não peça nada para um preguiçoso, porque você não vai ter nenhum resultado. Vai ser como vinagre para os dentes, vai ser como fumaça para os olhos. 27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Sem dúvida, aquele que teme ao Senhor é aquele que faz aquilo que é correto, é aquele que anda na correção, que considera os mandamentos da sabedoria em primeiro lugar. Quem considera a sabedoria vai ter vida longa. Inclusive, é uma das promessas que nós já meditamos nas aulas anteriores. Uma das promessas é que na sabedoria, na mão direita tem vida longa, na mão esquerda existem riquezas e honra. Então, a sabedoria traz longevidade, riquezas e honra. Então, aqui o versículo 27 está confirmando a longevidade. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. 28. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. A esperança dos justos é alegria. Ou seja, aquilo que o justo está esperando é a razão de alegria. O que o justo espera? A esperança dos justos está em Deus. Então, Deus traz alegria. A esperança dos justos é sempre buscar uma vida melhor, uma saúde melhor, uma família melhor. Então, a esperança dos justos sempre se volta para razões que carregam alegria. Agora, a expectativa, a expectação dos ímpios perecerá. A expectação dos ímpios é: quando que eu vou conseguir furtar aquela pessoa? Quando que eu vou conseguir roubar aquela pessoa? Quando que eu vou conseguir sair com o marido da vizinha? Quando que eu vou conseguir sair com a esposa do vizinho? Quando que eu vou conseguir derrubar aquela pessoa que trabalha comigo? A expectação, aquilo que o ímpio espera, ele só espera aquilo que é mal, aquilo que é ruim, vai perecer. Você pode até conseguir fazer uma dessas coisas que eu mencionei, mas em algum momento a fatura chega na sua casa. Você vai pagar por aquilo que você realiza, porque a lei da semeadura estabelece isso. Versículo 29. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas a ruína virá aos que praticam a iniquidade. Sim, a quem anda no caminho do Senhor, anda no caminho da correção, da sabedoria, da retidão. E nós dissemos, quando estudamos Provérbios 8, na aula de número 13, que a sabedoria, um dos amigos da sabedoria é a fortaleza. Nós vimos lá que os amigos da sabedoria são a inteligência, a prudência, a justiça, a retidão, a correção, o conhecimento, os conselhos, a verdade, o entendimento e a fortaleza. A fortaleza é um grande edifício que serve para trazer a proteção. Aquele que anda no caminho do Senhor, o caminho do Senhor, ele é como uma fortaleza. Quando você entra no caminho do Senhor, você vai fazer as coisas corretas, você vai ter vigilância, você vai ter visão clara a respeito do que você faz. Você vai estar revestido com uma espada, que é a própria palavra de Deus, para combater as palavras negativas contra você. Você vai dizer: eu recuso essa palavra negativa. Eu vou prosperar porque eu estou fazendo a coisa correta. Aquele que anda nos caminhos do Senhor tem fortaleza, porque no momento em que alguém quer abatê-lo, quer diminuí-lo, ele recebe a força do Espírito Santo e ele tem a palavra que diz para ele: essa pessoa é tola, ela está querendo me diminuir, mas eu sei que eu ando com Deus e Deus é que reina na minha vida. Então eu não aceito essa palavra. Aquele que anda no caminho do Senhor, ele tem essa força, essa fortaleza. Ele não vai ser abatido, mas a ruína virá aos que praticam a iniquidade. Todo o texto aqui de Provérbios, né, mais uma vez ele está confirmando, a pessoa vai ser abatida. 30. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. O justo nunca será abalado não significa que o justo não vai ter algumas situações difíceis na vida. Ele vai ter,
Mas o justo, ele confia em quem? Em Deus. Então, no momento em que ele estiver passando pelas situações de adversidade, ele vai lembrar do Salmo 125, que fala: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E eles vão se recordar dessa palavra e vão dizer: assim como o monte Sião fica firme na terra e não se move nem para a direita nem para a esquerda, mas ele continua fazendo a coisa correta e ele sempre fica ali, assim também vai acontecer comigo, enquanto eu andar na correção. Eu não serei abalado. Eu vou continuar fazendo a coisa correta. E eu sei que eu vou permanecer. O justo, ele sabe disso. Por isso ele nunca será abalado. Mas os ímpios não habitarão a terra. O ímpio é aquele que faz a coisa errada. Em algum momento ele vai ser descoberto. E ele vai ser desapossado da terra em que ele está. Ele vai ser retirado do contrato. Vai ser retirado do trabalho. Vai ser retirado do lugar da amizade que tem com as pessoas porque foi ímpio, porque fez a coisa errada. Versículo 31, quando o versículo 30 fala assim: os ímpios não habitarão a terra, aqui o texto tem uma simbologia. Terra é algo bom, é algo que quando você tem a terra, você pode plantar, você pode semear, você pode extrair colheita da terra. Então, quando ele fala assim, os ímpios não habitarão a terra, significa os ímpios não vão ter as bênçãos que são colhidas da terra, daquilo que fazem. Versículo 31. Então, no seu trabalho, por exemplo, considerando que o trabalho do ímpio é um lugar que corresponde à sua terra, ele vai ser arrancado da terra, por ele praticar aquilo que é errado. 31. A boca do justo produz sabedoria e abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada. Então, mais uma vez, a boca do justo produz sabedoria e abundância. Aquilo que ele fala é sábio e de maneira abundante, mas a língua da perversidade será desarraigada. Aquilo que você fala de mal, de perverso, vai em algum momento ser arrancado. 32. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidades. Mais uma vez, um versículo falando a respeito da comparação entre o lábio dos justos e a boca dos ímpios, dizendo que a boca dos justos fala aquilo que agrada, fala o que é bom, fala o que é sábio, fala o que é útil, o que é relevante, o que transforma a vida das pessoas para melhor, o que carrega as pessoas de bênçãos, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidades. É perverso quando o ímpio aponta o dedo para você e fala: você não vai conseguir fazer esse negócio crescer, é muito difícil para você conseguir fazer esse curso, é muito ruim que o dia hoje está chuvoso ou que está calor. A pessoa que é ímpia, ela vive só para reclamar, para trazer palavras negativas e para diminuir os projetos das outras pessoas. Fuja dos ímpios, porque a boca deles carrega o mal, mas se aproxime dos justos e ande com quem está com Deus, porque você vai ser alimentado com sabedoria. E o que o capítulo 10 nos mostra, agora que nós fizemos a leitura de todos eles e a meditação, é que basicamente o capítulo 10 fala a respeito daquilo que você fala a respeito da nossa boca, fala a respeito da nossa língua, fala a respeito daquilo que nós dizemos, né? Muitos versículos do capítulo 10 falam a respeito da boca. A grande maioria dos versículos aqui fala a respeito da boca. Os poucos versículos que são diferentes falam para que você seja sábio, para dar alegria para o seu pai, para a sua mãe. Fala a respeito de ser diligente no seu trabalho em relação ao que você faz. Falam a respeito de ser bem lembrado pelas pessoas e de você andar com sinceridade e fugir das pessoas que ficam acenando para o mal. Fala sobre o perdão e no mais fala a respeito da boca, das palavras, daquilo que você diz. Preste atenção com aquilo que você fala,
porque se você quer saber quem você é, anote tudo o que você fala e no final do dia veja o que você falou. A maior parte das coisas que você fala e que você pensa representam quem você é. Aquela fala que você não falou, mas que você pensou, anote num caderno e analise no final do dia qual é a maioria dos seus pensamentos. Você já vai saber o que precisa ser tratado na sua vida. E antes de se preocupar em cuidar da vida do outro, em apontar o dedo para o outro, em dizer, mas tem muitas pessoas que são piores do que eu, faça uma avaliação, uma autoavaliação. Examine você mesmo. Você tem o poder de decidir o que você vai ser, mas não tem o poder de decidir pelo outro o que ele vai ser. Então cuide da sua vida para que você seja sábio, para que você seja a inspiração para que outras pessoas mudem e possam ter uma vida mais conforme a imagem e a semelhança de Deus. Essa é a aula de hoje, a aula de número 15. Ficou um pouco extenso, 1 hora e 16 minutos, mas deu para nós fazermos toda a meditação em Provérbios 10. Deus abençoe. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com mais pessoas. Aliás, compartilha de qualquer maneira, porque essa palavra é a palavra que é uma palavra de sabedoria. É com certeza algum trecho dessa aula vai ajudar a pessoa para quem você vai enviar. Então, envia aí para 10, para 15, para 20 pessoas, dizendo assim, olha, dá uma meditada aí na sua vida com base nessa aula, porque com certeza essas palavras de Provérbios 10 vão trazer luz e revelação, iluminação e clareza na vida das pessoas para quem você vai enviar. Porque são palavras realmente sábias, palavras que realmente vão trazer revelação, clareza, iluminação, entendimento na vida das pessoas que para quem você enviar. Pode enviar, porque com certeza essa palavra vai produzir resultados de grandes mudanças na vida das pessoas. Estude provérbios, porque estudar provérbios, mais importante do que estudar, estude para aplicar, porque você vai ter uma diferença realmente grande para melhor na sua vida quando você continuar meditando em provérbios. Deus abençoe a todos, amém, amém.